Ter uma boa ideia é importante, mas realizar um bom planejamento para a execução dessa ideia é fundamental para que você tenha sucesso nessa empreitada. Vamos então começar com alguns conceitos e falar sobre como elaborar um bom planejamento do seu projeto. Aqui a gente começa então falando o que é um projeto. Então, um projeto é uma definição de uma estrutura que você tem um conjunto de atividades organizadas para atingir um objetivo. Para se ser um projeto, você precisa ter primeiro um objetivo claro, atividades estruturadas e uma data de validade, no caso, um início e um fim desse projeto. Senão, ele não é um projeto, são apenas atividades rotineiras que você executa ali. E quando a gente fala de organização de projeto, primeiro a gente precisa ter um escopo claro. O que é o escopo? É você responder a pergunta, o que eu quero fazer e como eu vou fazer. Então, isso é o escopo do seu projeto, tá? Para você organizar esse escopo, a gente usa uma ferramenta que se chama EAP, que é uma estrutura analítica de projeto, que nada mais é do que você quebrar esses objetivos em etapas menores. Então, você tem ali um esquema que você consegue visualizar como que você vai atingir esse objetivo. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo de uma EAP. Então, vamos supor que você quer lançar um aplicativo. Tua ideia é desenvolver um aplicativo e lançar ele para o mercado, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai estruturar as etapas de desenvolvimento desse projeto com o objetivo de lançar esse aplicativo para o mercado. Então, na EAP de exemplo que eu trouxe aqui, o que você vai ter aqui? Você vai definir as etapas. Então, primeiro, pesquisa de mercado. E aí embaixo você vai definir as atividades principais para se atingir esse objetivo da pesquisa de mercado. Segundo, desenvolvimento do aplicativo. Aí embaixo você vai colocar as atividades principais, como, por exemplo, contratar um desenvolvedor, desenvolver de fato, aí tem lá o desenvolvimento back-end, o desenvolvimento front-end. Então, você vai detalhando essas entregas de forma hierárquica. Aí você tem uma EAP. Seguindo aqui, quando a gente fala de planejamento de projeto no contexto do Centelha, tem algumas informações que são essenciais que precisam ser levadas em consideração no momento que você estiver estruturando o seu projeto de fomento, principalmente lá na fase 2 e, claro, se você passar na etapa de contratação, que isso vai ser o seu plano de trabalho, é o que você vai executar caso o seu projeto seja aprovado no programa Centelha. Então, a primeira coisa que a gente precisa se atentar é que no programa Centelha, caso o empreendedor seja aprovado, isso consta no edital, todos terão 12 meses para executar essa ideia inovadora. Então, o planejamento precisa levar em consideração esses 12 meses. Além disso, é de extrema importância que todo o planejamento seja realizado de forma realista e com objetivos claros. Não dá para a gente subestimar ou superestimar esse planejamento. Senão chega lá no final, a gente não consegue executar, seja por falta de recurso que não estava previsto, seja por falta de recurso humano, recurso financeiro que não estava previsto, recurso humano que não estava previsto, aí você não consegue desenvolver esse planejamento que você preparou, tá? O terceiro ponto é o planejamento, o projeto, a construção do cronograma e do orçamento deve sempre levar em consideração o edital. O edital, ele é a bíblia do empreendedor na participação aqui do programa Centelha. Lá estão descritas todas as informações, todos os regramentos, tudo que você vai precisar entregar, tudo que você vai precisar fazer, como que você vai prestar contas, tá? Então, antes de começar esse planejamento, atente-se ao edital e saiba de todas as regras que estão ali descritas. O quarto ponto que eu gostaria de trazer é que todo planejamento precisa levar em consideração os riscos. Nem tudo vai sair perfeitamente como a gente planejou, principalmente quando a gente está falando de desenvolvimento de inovação. Então, existem muitos riscos envolvidos e é necessário nesse planejamento que você leve em consideração essa gestão de riscos. Um fornecedor atrasar, o que você vai fazer? Você tem que ter um plano B. Se um pagamento não cair, o que você vai fazer? Você sempre tem que considerar essa gestão de riscos, mapear esses riscos e já identificar quais são as ações que você vai tomar para poder superar esses desafios que vão surgir ao longo do caminho, tá? E um último ponto, todo planejamento que você vai realizar para o programa Centelha deve levar em consideração que você vai ter que prestar contas disso futuramente, tá? Então, não complica a tua vida. Faz de uma forma simples, objetiva, clara, coloque objetivos que você de fato vai conseguir realizar, entregas que você vai conseguir fazer, indicadores que são atingíveis, que são tangíveis, tá? Isso para facilitar o teu processo ali. O programa Centelha, ele é executado com muita transparência, então se você colocou lá na sua proposta que você vai desenvolver um aplicativo, no final é o aplicativo que você tem que entregar. Então,
fique atento a esses detalhes e este aqui é o contexto geral para elaborar um bom planejamento no programa Centelha. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre cronograma, tá? O que é um cronograma? Então a gente começa falando, né? O cronograma é quando a gente define em quanto tempo a gente vai fazer e quais são as atividades que a gente vai fazer, quais são as pessoas que estão envolvidas ali e o que a gente vai entregar, tá? Então eu quero começar falando com vocês como que vocês organizam. Eu trouxe aqui uma ferramenta que ela é bem bacana, muito utilizada no meio corporativo, que é uma metodologia que se chama SMART. Essa metodologia, ela define que um cronograma, ele precisa ter sempre um objetivo claro, específico e mensurável. Eu não posso simplesmente jogar coisas ali, jogar informações ali, que isso não é um bom cronograma. Eu preciso ter metas estabelecidas, eu preciso ter prazos, eu preciso ter indicadores, e por isso que a ferramenta SMART, ela traz aqui essas 5 características. Então, o cronograma, ele precisa ser, os objetivos, eles precisam ser específicos, então, não pode deixar margem para interpretação, não pode ser nada muito genérico, tá? Você precisa ter muito direto o que você vai fazer, como que você vai fazer, qual vai ser o resultado disso. Ele precisa ser mensurável, então você tem que ter a capacidade de quantificar essas informações e esses objetivos que você está colocando ali. Então, por exemplo, eu tenho lá um objetivo de fazer reuniões com clientes. Isso não é mensurar, reunião é muito amplo. Então, defina, realizar pelo menos 5 reuniões com o cliente. Aqui no contexto do programa Centelha, selecionar 30 startups no programa Centelha. Um exemplo, tá? Uma outra característica é que esses objetivos, obviamente, precisam ser alcançáveis. Então, eu preciso pensar de forma que eu vou conseguir fazer isso dentro desse tempo e com esse recurso que eu tenho? Então, a gente vai delimitando para deixar esse cronograma muito mais atingível do que a gente só colocar ali, sei lá, acabar com a fome no mundo. Isso é um objetivo alcançável? Como que você vai fazer isso? Tá? Então, pense sempre que os objetivos eles precisam ser alcançáveis, tem que ser realista, de acordo com o que você tem, com os recursos, com a equipe e com a proposta que você está colocando ali. Um outro ponto é, esses objetivos precisam ser relevantes. Então, você precisa definir, de fato, atividades que vão te levar a atingir o resultado final. Se o seu objetivo é lançar um aplicativo, você não vai ficar perdendo tempo com, sei lá, desenvolvimento de um software para televisão. Você quer lançar um aplicativo. Então, as metas, elas precisam ser relevantes para o alcance desse objetivo final. E por último, e não menos importante, a outra característica dessa metodologia para se ter um bom cronograma é que ele tem que ser temporal, ou seja, ele tem que ter um início, um meio e um fim, até você chegar e entregar essa proposta que você tem aqui. Ficou claro? Então, até aqui, a gente falou um pouquinho sobre quais são as características de um bom cronograma. Agora, eu vou trazer para vocês como é que você tem que elaborar esse cronograma no contexto do Centelha, tá? Então, o primeiro passo é definir o escopo para o desenvolvimento da solução e do negócio. Não fica muito focado só na solução, tá? É importante, é para isso que a gente está aqui, obviamente, mas não adianta você chegar lá no final do programa Centelha, ao final dos 12 meses, e não ter para quem vender essa solução. Então, já pensa no seu escopo, como que você vai paralelamente desenvolver essa solução e já ir preparando o teu mercado para poder receber essa solução. Então, este é um primeiro ponto. O segundo ponto é definir metas claras, objetivos claros, tá? Então, usa ali aquela metodologia SMART, existem diversas outras metodologias para se elaborar um bom cronograma, mas é de extrema importância que essas etapas elas sejam relevantes para o atingimento do seu objetivo final. Não se perca no meio do caminho, não coloca lá 500 etapas que você não vai conseguir cumprir, que não vai ser relevante para você atingir o seu objetivo. Então, foca em colocar essas etapas organizadas, organiza em ordem cronológica de realização. Então, os desdobramentos das etapas, entenda dentro do contexto da sua ideia o que faz mais sentido e qual é a ordem que você vai executar isso. Um terceiro ponto é que além de você definir as etapas claras e definir também a ordem cronológica, você precisa definir quem é que da tua equipe vai fazer isso, né? Então, quem é a pessoa que você vai alocar, quanto tempo que vai levar para desenvolver, quais são as tarefas que vão levar ao desenvolvimento da atividade, que vai levar ao atingimento daquela etapa que você propôs. E, claro, você definir também as metas que você quer atingir. Então, como eu comentei, os objetivos eles precisam ser mensuráveis.
e os indicadores que serão gerados a partir do desenvolvimento desse cronograma. Então, esses são itens muito importantes para que depois você tenha também o que entregar na sua prestação de contas e, obviamente, atingir o seu objetivo final, que é levar, aqui no exemplo do aplicativo, desenvolver o seu aplicativo e levar ele para o mercado. Eu trouxe aqui também um exemplo de cronograma de atividades de um contexto real. Então, Programa Centelha 3. A Fundação CERT ela é uma instituição parceira do MCTI na implementação do programa em todo o Brasil. E eu trouxe aqui uma das etapas que a gente tem que desenvolver no contexto do nosso plano de trabalho, que é o desenvolvimento do plano de trabalho nacional do Programa Centelha, tá? Então, o que eu recomendo? Pega uma planilha, coloca ali essas colunas, então, a etapa, quais são as atividades, quais são as tarefas que você vai desenvolver para o atingimento dessa atividade, o prazo de início, de término, quais são os responsáveis, ou responsável ou os responsáveis ali, que tem aquele ditado, né? Cachorro com 2 donos morre de fome. Então, precisa ter bem claro quem é que vai desenvolver isso, para que você não se perca no meio do caminho e tenha esse desencadeamento dessas etapas de forma cronológica e fluida, tá? As metas de cada uma dessas entregas, de cada uma dessas atividades e quais são os indicadores que serão gerados aqui no final do fechamento dessa entrega. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui o plano de trabalho do Centelha. Então, a etapa, auxiliar o MCTI e parceiros na formulação do plano de trabalho. Então, a CERT tem essa entrega, essa etapa para entregar. Quais são as atividades que a CERT fez, então, para poder desenvolver esse plano de trabalho junto com o MCTI e com os parceiros promotores? Então, primeiro, definir quais são as estratégias. O que vai conter nesse plano de trabalho? Para eu poder definir as estratégias, quais são as tarefas que eu tenho que desenvolver? Então, está descrito aqui, realizar uma reunião com as instituições, fazer essa definição, tá? O prazo, então a gente tem um prazo ali de 1 mês, aí você vai avaliar no seu contexto, no contexto da atividade, quanto tempo mais ou menos você leva. Isso é muito importante para você mensurar o esforço da sua equipe e também quanto isso vai custar, que isso vai também impactar no teu orçamento, em quais fornecedores que você vai precisar contratar ou não, qual que é o tipo de produto que você vai utilizar, você precisa de um software para fazer isso? No contexto aqui do plano de trabalho, o que eu preciso? Eu preciso de acesso a um documento, a um pacote Office, tá? Então, essa é a ferramenta que eu vou utilizar. Quando você estiver fazendo o planejamento dessas etapas e dessas atividades, já vai pensando nisso também, tá? Voltando aqui, quem é o responsável por executar essa atividade? Eu coloquei de forma genérica, só por ser um exemplo, então coloquei a CERT, mas aí coloquei lá, Priscila é responsável por executar essa atividade. As metas, então eu tenho uma meta aqui de fazer a reunião, eu tenho uma meta de pelo menos uma reunião eu tenho que fazer, então essa é a minha meta principal. Se eu fizer 2, 3, ótimo, eu já atingi a minha meta, mas é importante você sempre ter uma meta mensurável e específica para te ajudar nesse desenvolvimento. Qual que é o indicador, né, dessa entrega? Qual foi o resultado? O que se gerou da execução dessa atividade? Então, eu tenho aqui o indicador, que é realizar uma reunião, a ata da reunião realizada, o print, o documento, enfim. Existem diversos indicadores que você pode colocar ali, que é o que vai medir aquele resultado, que é o que vai dizer assim, ó, isso aqui é a evidência da entrega que eu realizei. Então, eu fiz a reunião, está aqui a ata, tá bom? Aí aqui tem outros exemplos de atividades, então elaborar o documento, aí tem o prazo, a minha meta é um documento elaborado, o meu indicador é o plano de trabalho elaborado, enfim, validar esse plano de trabalho e disponibilizar esse plano de trabalho. Então, para a elaboração do seu cronograma, sugiro que você estruture algo parecido com isso daqui, monta uma planilha, vai descrevendo, pega lá a EAP que você já elaborou, então quais são as etapas, desdobra o teu escopo em entregáveis, e vai colocando aqui. Recomendo que não tenha um cronograma muito longo, que não passe de 10 etapas, tá? Isso depende muito do tipo de solução que está sendo desenvolvido, do tipo de mercado. Então, por exemplo, no programa Centelha Nacional, a gente tem 4 etapas principais. E aí, dentro dessas etapas, a gente tem algumas atividades. Então, não precisa encher de atividades só para falar que o teu cronograma, não precisa encher de etapa só para falar que o teu cronograma está robusto e no fim você não consegue executar isso, tá? Então, atente-se ao que é essencial, atente-se ao prazo, então são 12 meses aqui para executar, e você vai colocar ali mês 1, mês 2, quanto tempo você vai fazer e tudo mais. Perfeito? Então, sobre o cronograma era isso, esse é um exemplo real. E aí, falando sobre o planejamento do cronograma ainda, trago aqui para fechar com vocês a parte de a gente ter definição dos objetivos de acordo com a capacidade real do time. Isso é muito importante.
Então, quem são as pessoas que vão trabalhar com vocês, ou então quem são os parceiros que vão auxiliar nesse desenvolvimento dessas etapas, é essencial para esse planejamento. Como eu comentei lá no início, não dá para subestimar, mas também não dá para superestimar, porque senão você não consegue executar, tá? Então, quando você estiver elaborando esse cronograma, tem que levar em consideração a capacidade do time. O segundo ponto, considerar fatores externos, que é a famosa gestão de riscos que eu comentei anteriormente também. Então, considera no teu cronograma as questões logísticas. Então, se você precisa de um equipamento para começar o desenvolvimento da sua solução, coloca isso no teu cronograma, vai levar, o fornecedor vai levar 2 meses pelo menos para fazer essa entrega. Vai fazendo outras atividades, e aí você coloca esse início desse desenvolvimento um pouquinho mais para frente. Então, o cronograma precisa levar sempre em consideração fatores externos. Questões logísticas, o tempo de entrega, a disponibilidade dos parceiros. Então, acontece muito no desenvolvimento de soluções inovadoras, principalmente os empreendedores terem o apoio de laboratórios. Então, no teu cronograma, se você sabe que a universidade onde está o seu laboratório está de recesso, você não vai colocar aquela atividade naquele período. Então, vai adaptando de acordo com esses fatores externos para você ter um bom cronograma e não ter problemas na execução dele, tá? Uma outra coisa que eu queria trazer, imprevistos acontecem. Por isso, a gestão de riscos é importante. Monitore sempre esses riscos, já vai dando esse plano B, vendo as saídas, o que você precisa fazer para poder ajustar isso, tá? Então, uma coisa que a gente sempre indica para todos os empreendedores do Centeio, o cronograma, o projeto, ele tem 12 meses, mas é essencial que você concentre as atividades-chave, aquelas mais robustas, não, isso aqui é coisa que eu levo tempo para fazer, que é a coisa mais difícil, nos 7, 8 meses, 7, 8 primeiros meses ali. Porque aí você usa os demais meses que restam apenas para ajustar, que aí é essa gestão de riscos. Ah, não deu para fazer uma coisa. Você ajusta, você valida, você finaliza, mas não deixa lá para o final para você começar a desenvolver isso, senão tem que pedir prorrogação, aí você não vai conseguir entregar dentro daqueles 12 meses, tá? Então, planeja com carinho, com atenção e concentra essas atividades chaves nos 7, 8 primeiros meses e deixa os últimos meses só para processo de validação, só para fechar, para não ficar aquela correria, aquele Deus nos acuda lá de quando a gente vai finalizar um projeto que a gente sabe como é que é. Outra coisa, testes. O tempo de testes geralmente acaba influenciando muito no desenvolvimento de cronograma. Então, quando você for montar o seu cronograma, leve em consideração quanto tempo vai levar para você fazer o teste da sua solução, seja em bancada, seja, enfim, software. Dependendo ali do tipo de solução que você está desenvolvendo, esse tempo de teste vai definir se você vai conseguir entregar ou não este produto, tá? Então, não esquece de colocar isso no teu cronograma, de fazer essa mensuração para que você possa priorizar outras atividades ou então entender se você vai conseguir fazer aquilo no tempo que você está prevendo. Além disso, a gente vê muitos empreendedores que atiram para todo lado, né? Uma forma de dizer. Foquem em atividades que de fato vão gerar valor para o cliente e que vão te ajudar no seu objetivo final, tá? Como eu comentei anteriormente também, não adianta encher de etapas, encher de atividades e no fim aquilo ali não servir para nada, você só perder tempo, dinheiro, estresse, que a gente sabe que é estressante a gente desenvolver uma inovação muitas vezes, né? A equipe que está ali dedicada. Então, pense sempre o que vai gerar valor para o cliente final diante daquela solução. Esteja sempre aberto a também fazer esse processo de validação e entender que às vezes você foi por um caminho que não é aquilo ali. Então, volta, dá uns passinhos atrás e desenvolve algo que de fato vai gerar valor para o seu cliente. Por último, e não menos importante, reforçando, a gente precisa ter sempre indicadores tangíveis, tá? Então, evita colocar coisas que você não consegue medir. Então, por exemplo, até trouxe um exemplo aqui de nível de felicidade do cliente. Como é que você define um nível de felicidade de um cliente? Então, sempre busca ter indicadores tangíveis, porque isso vai te ajudar não só no desenvolvimento da solução, mas também no entendimento do quanto essa solução, ela de fato está gerando valor para o teu cliente, tá? Então, sempre tenha metas quantificáveis, mensuráveis, independentemente de ser, vou trazer o exemplo da pesquisa quantitativa e pesquisa qualitativa, você precisa ter uma forma de medir esses resultados. Então, definam metas tangíveis, definam objetivos claros, processos claros, para isso te ajudar aqui na evolução do seu negócio e levar a tua ideia inovadora para o mercado produtivo. Sobre o cronograma era isso. Desejo boa sorte para vocês, atentem-se
a essas dicas. Fiquem de olho também em outras metodologias, a gente tem diversas metodologias aí no mundo da internet. O ChatGPT pode ajudar muito, agora a IA ajuda muito a gente nisso, né? E façam um bom cronograma e um bom planejamento. Isso vai te ajudar muito quando você submeter a sua proposta, seu projeto de fomento lá na fase 2. Vai te ajudar a demonstrar para os avaliadores o potencial da sua inovação, o potencial da sua ideia e o quão organizado a sua equipe está para poder desenvolver esse projeto e levar essa solução para o mercado produtivo. Boa sorte! E se precisarem de qualquer conteúdo, de qualquer coisa, entrem no site do Programa Centelha, programacentelha.com.br, e deixa lá a sua dúvida no Helpdesk que a gente ajuda vocês.